Olá, meus amigos, minhas amigas. Vamos para mais um capítulo do livro do psicanalista Bruno Bettelheim, A Psicanálise e os Contos de Fadas. E hoje nós vamos trazer a análise que ele fez daquele famoso conto Simba, o Marujo, e Simba, o Carregador. Na verdade, a gente ouve assim, Simba, o Marujo, mas o nome verdadeiro, original, é Simba, o Marujo e Simba, o Carregador. Daqui a pouco a gente vai entender por quê. Que faz parte, essa história faz parte das coleções dos contos de fadas das Mil e Uma Noites, que tem uma origem, né, hindu e persa. Foi compilada no século X depois de Cristo. E Mil e Uma Noites, mil em árabe significa inumerável. Mil e um representa um número infinito. E aqui na história de hoje, né, Simba, o Marujo, e Simba, o Carregador, trata, por quê? Porque dois nomes, né? Dois personagens com o mesmo nome. Porque a história trata os aspectos da vida de uma única e mesma pessoa. O Simba, vamos à história, era um simples carregador e ele descansa frente a uma linda casa, né? E compara a sua vida com a vida do dono dessa casa luxuosa. O dono da casa também se chama Simba e convida o carregador, o seu xará, para entrar. Durante 7 dias, o dono da casa narra suas fantásticas viagens. Nessas viagens, ele passou por grandes perigos e por fim voltou para casa trazendo grandes fortunas. E o Bruno Bettelheim diz, né, que os dois personagens são a mesma pessoa. Um vive uma realidade dura, é o carregador, pobre. O outro vive uma vida de aventuras fantásticas. Ele, né, por conta de viajar pelo mundo, de ter sido marujo, agora ele é o dono de uma casa luxuosa. E aqui, essa história, né, do conto de fada está nos mostrando que a realidade e a fantasia convivem. A realidade está no nosso consciente e a fantasia está no nosso inconsciente. Vamos aos detalhes da história. Simba carregava uma carga muito pesada. O dia estava muito quente e ele estava muito cansado e também amargurado pelas durezas da sua vida. E ele pensa, sentado em frente àquela casa tão bonita, como deve ser a vida, né, do rico dono desta casa. E o Bruno Bettelheim explica que o ego exaurido por suas tarefas, aqui é representado por Simba, o carregador, o ego exaurido por suas tarefas permite-se então ser dominado pelo id. Então, o id, né, que o leva a fantasiar. O id é a sede dos nossos desejos mais selvagens e que levam ou à satisfação desses desejos ou a uma situação de extremo perigo. O homem rico, ele saiu buscando aventuras, né, pelo mundo, e nessa viagem encontrou perigos terríveis, ou seja, ele foi arrebatado pelo id, pelo seu id. Aí o Bruno Bettelheim explica, né, fala, o id é entendido como o homem mau dentro de cada pessoa.
Por fim, o marujo é salvo, porque ele passa por muitos perigos e ele é salvo e volta para casa trazendo grandes riquezas e passa a levar uma vida de descanso, de satisfação. Aí surge o Simba, o carregador, para lembrar-lhe da sua vida cotidiana de trabalho duro. Ou seja, é o ego se reafirmando. Simba, o marujo, é um homem rico que enfrentou aventuras perigosas. Personifica o id. O Simba é um homem pobre, é um carregador. Personifica o ego. O Simba, o carregador, que é o ego, tem pouca imaginação, não tem a habilidade de perceber as coisas além do seu trabalho imediato, do seu trabalho diário de carregador. Enquanto que Simba, o marujo, o dono da casa, ele tem imaginação demais, tanto que ele não se satisfez com uma vida normal de tranquilidade, conforto e repouso. Ele saiu em busca de aventuras. E o conto, diz o Bruno Bettelheim, conta essa história dos dois Simbás, que são como que dois irmãos de pele. E a criança, quando ouve, né, essa narração, entende que os dois Simbás são a mesma pessoa. São os dois aspectos da nossa personalidade que precisam ser primeiramente isolados e depois, isolados e depois integrados. Ou seja, os dois Simbás se separam todos os dias e depois se reúnem para conversar. A criança não tem um entendimento racional, mas intuitivamente, lá no fundo do seu ser, ela capta a mensagem dessa história e aprende que nós temos o lado da fantasia, que nós temos o lado da realidade, e esses dois aspectos não são inimigos, eles podem ser integrados. E assim, nessa integração, a criança vai crescendo e vai construindo uma personalidade mais rígida, mais saudável. Amigos queridos, muito obrigada pela companhia, pelas inscrições e até a próxima.